Inclusive teve uma sequência de perguntas aqui que outro dia eu precisei gravar para uma menina que está fazendo uma monografia sobre o programa Direção Espiritual. Inclusive uma das perguntas que ela me fazia era essa: até que ponto o estudo, antropologia, filosofia, psicologia, teologia, auxilia na questão religiosa e na própria direção espiritual das pessoas? Como é que eu vou falar de fé a uma pessoa se eu não trago aqui também alguns poucos conhecimentos que eu tenho da psicologia? Não é que o padre tem que saber tudo, mas nós somos especialistas em gente, em pessoas. Então, por isso que na faculdade que nos prepara, a gente aprende um pouco de psicologia, no meu caso uma carga horária até bastante boa. A gente aprende um pouco de antropologia, a gente aprende um pouco de introdução às ciências da sociologia, porque o padre acaba tendo, no momento em que ele vai fazer uma direção espiritual ou que ele vai fazer uma pregação, ele tem que unir este conhecimento científico para poder fazer uma pregação encarnada, histórica, né? Que as pessoas entendam. Então, a fé, ela é sempre um acontecimento da pessoa, um dom de Deus que ela recebe, e essa experiência religiosa que ela faz abarca a sua totalidade. É por isso que muitas vezes no conselho espiritual há também um pouco de psicologia. Quantas vezes você precisa dizer ao seu fiel, naquele momento da direção espiritual, que a ajuda de um psicoterapeuta seria bem-vinda, e que muitas questões espirituais estão diretamente ligadas a problemas psíquicos. O ser humano é todo, gente, ele está interligado. Eu não tenho como abrir a gavetinha e falar, isso aqui é espiritual, isso aqui é psíquico. Não, ele está no todo. Mas no momento em que a gente fala, no momento que você tem a manifestação de um problema, muitas vezes você pode identificar qual é a área daquela pessoa que precisa ser tratada. Eu sou sempre um adepto do discurso que possa ser holístico. A palavra foi muito usada pela nova era, né, essa tendência, mas ela cabe aqui. Holístico é o discurso que engloba o todo, que tenta abarcar o todo. Então, um ser humano, ele tem uma dimensão física, que precisa de cuidados. Quantas vezes na pregação vocês me escutam falar da disciplina do corpo? Porque eu não tenho como falar da disciplina da alma sem falar da disciplina do corpo. Muitas vezes falar de conversão é falar de situações muito próprias do corpo, do que a gente come, do que a gente faz. Em alguns momentos você vai identificar que a espiritualidade passa pelos problemas afetivos. A maneira como eu me relaciono com Deus Pai pode estar diretamente ligada à maneira como eu relaciono com meu pai na terra. Então, se eu tenho uma dificuldade com meu pai, eu corro o risco de ter também obstáculos na minha relação com Deus Pai. Porque a palavra Pai associa diretamente o Pai da terra com o Pai do céu, né? Para muitas pessoas, a dimensão materna de Deus fala mais alto. Por isso que Nossa Senhora, dentro do contexto cristão católico, ela rebanha tanto. Por quê? Porque muitas vezes, dentro da construção humana, dentro da estrutura familiar, a mãe é aquela figura onde a gente tem acesso mais fácil. É mais fácil amar a mãe da gente do que o pai? Em muitos casos, sim. É mais fácil a gente ter liberdade com a mãe? Quantas vezes você foi lá, sacudiu a saia da mãe e falou, ô mãe, pede o pai para mim, não é? Não era assim? A mesma coisa a gente faz na dimensão de fé, minha gente. Quantas vezes, não tem aquela história, pede a mãe que o filho atende? Muitas vezes essas compreensões e concepções religiosas nascem da observação cotidiana de como os humanos se relacionam. É muito interessante você observar isso. Então, muitas vezes, para eu mudar o meu relacionamento com o Pai do céu, eu preciso reinterpretar a história que eu tive com meu pai terreno. Então, eu não tenho como fazer uma direção espiritual
sem compreender as dimensões fundamentais da vida humana e ter até mesmo alguns apontamentos a respeito de psicologia. A filosofia nos ajuda demais, porque ela amplia a nossa visão, né? Nós deixamos de ter aquela visão estreita das coisas. O grande benefício que a filosofia faz na vida de uma pessoa é justamente abrir os horizontes da reflexão. E aí nós temos essa oportunidade de usar a ciência, tudo aquilo que já foi cientificamente comprovado, para poder nos ajudar também a compreender o processo da fé. Não é uma servidão, é apenas uma parceria. A fé não é serva da ciência, mesmo porque existem muitas dimensões da fé que extrapolam todo o conhecimento científico. Mas a gente sabe que a ciência é um alicerce onde nós podemos subir para nos ajudar a enxergar melhor o território da nossa fé. A outra pergunta era essa aqui, ó. Padre, quando o senhor olha para uma câmera, para quem o senhor olha, afinal de contas, ao dar essa orientação? Aqui é o grande desafio da comunicação. A direção espiritual, eu sei que agora eu estou falando com muitas pessoas, mas eu não quero falar com muitas pessoas, eu quero falar com você. Está vendo qual é a diferença? O discurso é para todos, mas eu não posso falar o tempo todo como se eu estivesse falando com multidão, que ninguém gosta. Você precisa identificar que eu estou conversando com você. E que a direção espiritual que agora eu estou ousando fazer a partir da vida que me é dada aqui, do testemunho que eu recebo, da história que me é partilhada, eu preciso conversar com você. Ainda que isso não seja o seu problema, é como se eu estivesse conversando com você sobre um assunto que alguém me contou. E você, mesmo sem ter nada com isso, começa a refletir comigo. E de repente você descobre alguma coisa que pode lhe servir. Então toda vez que eu olho para essa câmera, eu nunca fico pensando que eu estou conversando com muita gente. Porque senão eu corro o risco de não comunicar. Isso eu aprendi com Jesus. Jesus olhava para aquela multidão e era capaz de identificar cada pessoa que estava ali. Padre, como é a relação com o veículo de comunicação que é a TV? Como é que o senhor se relaciona com a TV? Como se fosse a janela do meu quarto. Para mim hoje, chegar aqui, né, nessa proximidade, é como se eu estivesse na janela do meu quarto, conversando com você do seu. Igual lá em Minas Gerais, né, que ficavam as vizinhas nas janelas, né, das casas, contando as suas histórias. A televisão é isso, não é outra coisa. Você olha para a minha casa, olha para a minha vida, olha para quem eu sou, e de alguma maneira acessa isso. E eu tento acessar a sua vida através das cartas, através do que chega e daquilo que eu já sei sobre você, mesmo que eu nunca tenha te encontrado, porque você é humano. E eu sei que onde existe o coração humano, ali existem conflitos. E eu sei quais são esses conflitos. Já lidei muito com eles. Não conheço todos, conheço muitos deles. Sobre eles falo aqui. Que a direção espiritual é esse momento em que nós, a partir de um discurso, de uma experiência de fé, nós fazemos a análise da nossa vida. Hoje, por exemplo, nós começamos o programa falando da nossa incapacidade de estabelecer laços, de cuidar de laços que sejam para a vida inteira. Isso é direção espiritual. Por quê? Quando você pega o Evangelho, quando você mergulha no mistério de Jesus, você vai descobrir que Jesus é um Deus humano, que a encarnação, que o mistério de Deus encarnado em Jesus é o tempo todo lição de vida. Olhem para mim, descubram como eu vivo, descubram como eu amo. É Deus nos dizendo em Jesus. É o Verbo encarnado nos dando notícias da eternidade. Então, eu vejo que em Jesus a sua opção é sempre pelo amor, pelo laço, pelo vínculo,
pela misericórdia. Aí eu quero ser assim também. Aí eu preciso olhar para os meus vínculos, para os meus laços e identificar se neles eu já tenho essa semelhança com Jesus. Presto atenção no meu jeito de viver, no meu jeito de tratar as pessoas, né? Na minha honestidade com elas. E aí eu descubro, eu faço aqui a minha direção espiritual. Eu quero aprender com isso. Eu acho que a melhor maneira, minha gente, é a gente partilhar. Não existem fórmulas prontas, né? É até desagradável a gente ficar ouvindo uma pessoa que tem resposta para tudo. Agora, pode não ter resposta para tudo, mas vamos querer refletir tudo. Nós sempre somos convidados a refletir as questões. A direção espiritual é essa oportunidade que nós temos de, à luz da nossa fé, porque nós não podemos nos desprender dos nossos princípios de fé, das nossas convicções de fé, e a partir delas, deste referencial, a gente ser capaz de analisar a nossa vida. Essa é a grande proposta da direção espiritual. É a gente ter a oportunidade de voltar os olhos para os amores que a gente ama, para a vida que a gente vive, e com responsabilidade ser capaz de dar um significado para tudo isso, de empurrar isso para um motivo novo, né? A gente estava falando aqui do clima do Natal. Você dar à sua alma o direito de sentir-se recém-nascida. Apesar de tantas coisas antigas, de tantas coisas velhas dominarem o nosso... Às vezes o outro nos olha com um olhar antigo, que paralisa, que impede você de ir além. Não? Você se dar essa oportunidade. Você se surpreender-se. Você conceder-se essa oportunidade maravilhosa de fazer o Natal acontecer com todas as suas consequências. De você permitir que a estrela de Belém brilhe no presépio da sua vida. E que no menino Jesus você sinta-se recém-nascida. Que você sinta que a sua vida está apenas começando. Ainda que você tenha 60, 70, 80 anos. Não importa quantos anos você já tenha vivido. Este é o Natal onde nós vamos ter a oportunidade, todos, de sermos recém-nascidos. Seremos recém-nascidos na noite do Natal. E por isso que o Natal é uma mística que precisa acompanhar a gente todos os dias. Todo dia é Natal. Para o cristão é o dia de você permitir que Jesus nasça em você. E que ao nascer em você, as suas oportunidades, as suas esperanças, sejam todas elas renovadas. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar com você. Até a semana que vem, se Deus quiser. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. E que essa bênção hoje possa despertar em nós a surpresa. E que essa surpresa possa se transformar em motivo para que a gente continue, para que a gente não desanime. E não desanimando, a gente ter possibilidades de estabelecer vínculos, laços duradouros. Que o nosso amor seja até o fim. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.